Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 8 de novembro, sexta-feira, dessa vez com meu colega Pedro Sequim, para comentar os principais acontecimentos da semana. Como de tradição, vamos começar lá por fora. Lá fora não tem segredo, a principal pauta foi a eleição americana, apesar de a gente ter decisão de juros do Fed, que normalmente seria a pauta principal. Mas todos os olhos, a gente começou a semana aqui prendendo respiração para saber quem que ia ganhar, Kamala ou Trump. Como já sabemos, o Trump venceu, e aqui é importante ressaltar quais são as principais características das propostas do Trump, principalmente naquilo que tange efeitos econômicos, tá? E as duas principais são, primeiro, uma agenda de corte de impostos e, segundo, uma agenda de aumento de tributação para importação nos Estados Unidos, tá? As duas têm um efeito, no final das contas, inflacionário, né? Um corte de impostos vai ser mais lucratividade para as empresas, vai ser mais renda disponível para as famílias consumir, isso aquece a economia, uma economia que já está bastante aquecida, tá? Enquanto isso também ela tem um efeito, né, de que é menos arrecadação para o governo americano, um governo que já vem rodando um déficit significativo, com uma dívida num patamar significativo há algum tempo. Isso também preocupa bastante alguns players do mercado, tá? E por outro lado, a gente tem aumento de tarifas, né, de importação. Isso compensa um pouco, né, ou deveria compensar um pouco a perda de arrecadação pelo lado dos impostos, só que a magnitude aqui da compensação da arrecadação, o pessoal é cético, acha que não será suficiente para poder balancear, né, a perda de arrecadação via corte de impostos. E também ela é importante porque quando você taxa, né, as importações, os preços são, no final das contas, vão ser repassados para o consumidor final, o que também tende a aumentar a inflação corrente, tá? Importante ressaltar, né, que a magnitude dessas propostas elas estão a ser definidas. O Trump falou aqui de aumentar 10% das tarifas de todos os produtos importados, mas isso ainda vai ter que passar por uma elaboração mais detalhada e também vai ter que passar pela Câmara e pelo Senado, que os republicanos também levaram, tá? Então, a gente tem uma perspectiva aqui de um governo tranquilo aqui, pelo menos nos primeiros 2 anos do governo Trump, onde ele vai conseguir passar as agendas dele com mais facilidade. A gente também teve decisão de juros nos Estados Unidos, tá? Normalmente as decisões de juros acontecem na quarta-feira, né? Inclusive tem a brincadeira ali da super quarta, quando tem decisão de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Seria uma super quarta, mas como as eleições também ocorreram essa semana, essa reunião do Fed ela acabou acontecendo na quinta-feira e não tinha muita surpresa. Aconteceu o que todo mundo já esperava, um corte de 0,25% no Fed Funds, que a taxa Selic deles está, Fed Funds agora indo para o patamar de 4,5% a 4,75% ao ano, tá? E agora, quando a gente fala de juros americanos, do Fed Funds, o grande debate fica a respeito dos próximos passos. Ainda é amplamente esperado mais um corte de 0,25% na última reunião desse ano, tá? Mas o mercado já começa a questionar quantos cortes a mais a gente vai ter para frente, justamente por causa dessa agenda que a gente vem discutindo, né? A inflação está sim convergindo para a meta, entretanto, o mercado de trabalho está apertado, a economia vem muito forte e as medidas do candidato eleito tendem a fortalecer ainda mais esses fatores, o que prejudica a inflação. Então o mercado já começou a dar dúvida em relação a esses cortes à frente, tá? Para a próxima reunião, a gente tem 65% de chance, de acordo aqui com os preços de mercado, de um corte de 0,25% nos juros americanos, mas já tem 35% de chance de manutenção. E, obviamente, a gente vai continuar acompanhando aqui, trazendo atualizações para vocês. E como é que o mercado se comportou, Sequim? Apesar de muita informação na semana, ela basicamente se resumiu em torno da eleição presidencial americana. Bem como você falou, o cenário que predominou em preço foi o cenário do Donald Trump, que traz uma pujança econômica, isso é proxy de inflação, somado com um fiscal um pouco mais expansivo, então naturalmente o dólar fica mais forte, porque a gente está vendo um dólar numa economia que cresce mais, com uma expectativa de crescimento maior e com juros também maior à frente para equilibrar essa equação. E não diferente, ele era talvez o candidato do mercado, o mercado tinha bastante expectativa pelas suas políticas de redução
de tributos. Isso é lucro na veia das empresas e não foi surpresa nenhuma, com a vitória dele, obviamente, dos mercados respirarem muito forte. Então todos os índices americanos, S&P, Dow Jones, Nasdaq, subindo aí na casa de 5%, e os grandes entusiastas do Bitcoin surfaram também. O Donald Trump também era um candidato entusiasta dessa indústria e subiu aí na casa de 10% essa semana. No Brasil, a gente também teve uma agenda similar, mas com consequências diferentes. Foi a política de juros e a nuvem ainda que para sobre as agendas do fiscal, né, Sil? Exatamente. Então vamos recapitular como é que a gente fechou a semana passada aqui para falar de Brasil, né? Porque a gente vem já de algumas semanas, meses já, de um mercado bem negativo, dos ativos de risco aqui no Brasil performando mal, juros futuros subindo, bolsa caindo, muito por causa da situação fiscal brasileira. A gente está gerando um déficit grande, apesar da arrecadação ter subido bastante. E o governo, havia uma expectativa grande do governo anunciar um pacote de corte de gastos logo após o término das eleições, do segundo turno das eleições brasileiras. Esse pacote não veio, o mercado foi se deteriorando. Na semana passada, o ministro Haddad anunciou uma viagem para a Europa, ou seja, qual foi a mensagem disso? Não vai vir um pacote. Dessa maneira, a gente fechou semana passada com o mercado estressando ao máximo, o dólar atingindo as máximas históricas, e aí, quando bate no dólar, né, o governo se preocupa, porque o dólar acaba batendo na popularidade do governo. O Lula mandou a Haddad ficar aqui no Brasil para eles terem uma série de reuniões e possivelmente anunciar esse pacote ainda essa semana. Foi nesse contexto que a gente entrou essa semana, né? E no final das contas, o que aconteceu essa semana foi várias reuniões a portas fechadas com membros do governo para discutir o pacote de gastos e várias notícias saindo, né, ao longo da semana sobre os possíveis pacotes a serem anunciados, tá? O mercado acredita que algo em torno de 30 a 50 bi de cortes seria uma sinalização positiva, o mercado reagiria positivamente. Entretanto, a gente teve alguns balões de ensaio, né, aquelas manchetes que são lançadas para ver a reação, né, na casa dos 10, 15 bilhões, o que obviamente não seria nem um pouco suficiente. O fato é que até o momento nada foi anunciado de concreto e o mercado continua nessa ansiedade. É a principal pauta aqui do Brasil, é o que vai continuar fazendo preço, mas a gente também teve corte de juros aqui, corte de juros não, né, ao contrário, aumento de juros aqui, e a gente também teve divulgação do IPCA, o nosso índice oficial de inflação para o mês de outubro. E antes de entrar aqui no aumento de juros, né, o IPCA veio acima do esperado, veio alto. Veio o número de 0,56% no mês de outubro, muito impulsionado aqui pela bandeira vermelha, né? Então a inflação, tudo relacionado à habitação e energia, subiu bastante, vai ter um efeito reduzido em novembro, já que a bandeira voltou para amarelo, e a inflação está acumulando aí nos últimos 12 meses 4,76%, acima da meta do Banco Central. Como o mandato do Banco Central é controlar a inflação, e a atividade brasileira está muito pujante, a inflação está fora da meta, desemprego das mínimas, o Banco Central está subindo juros. E é o segundo aumento de 0,5% que ele dá. Tá? Então, nossos juros foi para 11,75% ao ano. O comunicado do Banco Central foi basicamente uma cópia do comunicado anterior, sinalizando aqui exatamente essas questões que a atividade pujante, mercado de trabalho apertado, risco fiscal, e a inflação fora da meta fazem ele continuar aumentando juros. Então a gente tem mais expectativas de mais aumentos, tá? O mercado de juros futuro está bem estressado, bem volátil, já tem gente falando de juro terminal semelhante àquele que a gente começou o ano, tá? O que obviamente é bem negativo para ativos de risco. Importante ressaltar que no comunicado o Copom ele não citou essa degradação do cenário externo, da balança de risco do cenário externo. Porque, como a gente já disse, né, um dólar mais forte no mundo inteiro, um juro americano mais alto, ele é negativo para essa batalha que o Banco Central vem travando. Passa a ser um cenário mais altista para o juro local também. Tá? No final das contas, esse coquetel de notícias aqui trouxe muita volatilidade para o mercado, né? Eu acho que você usou o termo mais adequado possível, porque a gente começou a semana com até um entusiasmo, os mercados bastante entusiasmados com a expectativa que vinha lá
das eleições americanas, mas à medida que foi se esvaziando, né, a materialidade, alguma medida do fiscal se concretizar, a Bolsa ela os mercados de forma geral, né, se estressando de vários ângulos, né, os juros subindo, Bolsa caindo, o dólar também estressando. Então a combinação que o mercado que vinha dando já desde o início do ano o benefício da dúvida para essas medidas, já tem algumas semanas que perdeu a paciência e hoje o mercado ele fica completamente condicionado a novas propostas concretas sobre o fiscal. Enquanto isso não houver, certamente o humor ele vai ficar muito pesado e momentos como esse, como da eleição americana, que foi definida e poderia trazer um alívio e a gente poder ter surfado, a gente mais uma vez desperdiçou essa oportunidade, né, Sil? Pois é, né? E na semana que vem a gente tem uma agenda um pouquinho cheia, mas o que vai continuar dominando, né, o dinâmico do mercado, principalmente no Brasil, é exatamente essa discussão do fiscal. Apesar disso, temos na terça-feira minuta da reunião que decidiu aumentar os juros aqui no Brasil em 0,5%, tá? Importante ver essa minuta se vai trazer algo de novo em relação à minuta anterior e ao comunicado que foi feito nessa semana. Na terça-feira a gente também vai ter vendas no varejo aqui no Brasil, que também é importante, que é um proxy de atividade, a gente vai observar se a atividade continua pujante ou não. Na quarta-feira a gente vai ter dados do setor de serviço aqui no Brasil, também é um dado de atividade importante, o setor de serviço é o que mais emprega aqui no Brasil, e o CPI nos Estados Unidos. CPI é um índice de inflação deles lá, tá? Esse é um número muito importante, principalmente nessa discussão de onde é que os juros americanos vão parar de cair, né? Na quinta-feira, inflação do produtor nos Estados Unidos, e fechando semana na sexta, vendas no varejo nos Estados Unidos também, tá? Estaremos aqui na semana que vem novamente, dessa vez na quinta, afinal de contas, sexta-feira será feriado aqui no Brasil, e a gente deseja a todos um bom descanso e um bom final de semana. Forte abraço. Bom final de semana a todos, forte abraço.